Neste momento, portanto, o Governo cedeu-nos temporariamente o espaço do antigo SLAT STDR perto do Coliseu. Portanto, o Centro de Saúde já está a resolver a questão das mudanças e a realojar alguns, eram poucos, mas alguns serviços que lá tinha, portanto, contamos ao longo desta semana mudarmos-nos para lá, portanto, e todo o atendimento aos nossos utentes será feito lá a partir do final desta semana. Este espaço surge rapidamente porque, como é sabido, este ping-pong, portanto, tornou-se quase uma moda, não é? A rejeitar a Associação Arrisca e os seus utentes de qualquer espaço que se possa pensar. E portanto, é importante darmos a imagem não, sermos realistas e perceber que as pessoas que a Arrisca atende, as 1.350 pessoas, moram nos bairros de Ponta Delgada, moram em São José, moram em Santa Clara, moram em São Pedro, moram em São Sebastião e noutras freguesias da ilha. Portanto, elas não vêm de um planeta estranho à Arrisca diariamente. Em relação ao espaço, quais são as vantagens? É um espaço que tem mais gabinetes de atendimento. Como sabe, nós estamos numa casa residencial e que os nossos gabinetes de atendimento tínhamos alguns com dimensões inferiores a um roupeiro normal, daqueles roupeiros de parede. Temos lá um que tem 1,5 metro de comprimento, portanto eram condições que não são admissíveis para os utentes, nem para os utentes nem para a equipa. Esta necessidade de mudança de sede não vem de agora, não é? Esta necessidade de mudança de sede, nós já andamos a tentar mudar a sede quase há 2 anos. Tivemos já vários contactos, tínhamos um que era próximo na Rua de São Miguel, mas depois a pessoa que estava interessada em arrendar, portanto, por motivos da sua vida, recuou no contrato, portanto, e temos andado à procura. Tornou-se esta polémica porque, pronto, tivemos azar de calharmos num ano de eleições e não só de eleições, o povo português está descontente, não é? Estamos a viver dias difíceis e de crise e pronto, ninguém quer coisas menos boas próximas. O que nós ansiamos todos é ter coisas muito boas e bonitas à porta e, portanto, acredito que isto se vá desvanecer e que daqui por uns meses seja uma triste recordação para todos nós. No ano passado nós tivemos 1.088 utentes com patologias e com problemas de exclusão social e tivemos mais 100 e tal pessoas à procura, portanto, que não têm qualquer patologia, mas porque recorreram a nós para ajuda no encaminhamento para emprego, na formação para a empregabilidade, apoios para trabalhos, portanto, pessoas que não são doentes, mas também recorrem aos nossos serviços. Este ano, estamos em junho e já ultrapassamos a última estatística do mês passado e em 1.350 pessoas atendidas por nós. Atendidas pela Arrisca nas várias valências que a Arrisca tem? Nas várias valências e é assim, a Arrisca iniciou portanto, a sua intervenção em 2007. Ao longo da nossa história, nós temos feito, portanto, a equipa tem tido uma atitude de procurar as necessidades na comunidade e a partir das necessidades então propormos as nossas valências e a nossa organização e a estruturação de novas valências tem sido nesta dinâmica, portanto fazer primeiro um rastreio na comunidade do que é que falta e do que é necessário e depois propor a quem de direito, portanto, as valências estruturadas e financiamentos. E devo dizer que nós neste momento, temos respostas que vão desde a prevenção e temos atuações semanais nas escolas em bairros críticos, com prevenção aos jovens e com alteração da percepção de risco. Temos, portanto, o Centro Local de Intervenção à Toxicodependência que está descentralizado. Temos atendimento em Ponta Delgada, temos Caboclo Lagoa, portanto, Água de Pau,
Rabo de Peixe, Matriz de Ribeira Grande, Fenais da Ajuda, porque o nosso propósito é sempre ir de encontro às necessidades da comunidade. E como nós sabemos que as pessoas muitas vezes não procuram ajuda porque não têm instrumentos de acessibilidade, somos nós que os procuramos. Portanto, a nossa intervenção vai desde a prevenção ao tratamento. Portanto, é mais do que o programa da Metadona. Sim, e temos também reabilitação ocupacional e profissional. Nós temos 3 espaços de produção. Temos uma carpintaria, temos um grupo de jardinagem, limpeza de exteriores e agricultura. Tivemos um senhor, um particular, que nos cedeu de uma forma gratuita. Portanto, emprestou-nos uma quinta no Livramento, temos mais 2 terrenozinhos que são de 2 casas de transição. Temos 2 apartamentos de transição, onde as pessoas aprendem a viver em grupo, a gerir o seu dinheiro, a gerir o tempo, atividades de vida diária. Portanto, somos muito mais do que a polémica redução de danos. E porquê é que nós, em 2009, iniciámos o programa de redução de danos? Iniciámo-lo porque cada vez mais temos que ter a ideia de quem trabalha em toxicodependência que há uma doença do sistema nervoso central e que não podemos ter a pretensão de tornar toda a gente abstinente. Portanto, tem que ser um fato feito à medida. Portanto, então, as valências vão desde montante, que é a prevenção, evitar que mais gente entre, ou pelo menos minimizar os riscos dos que entram, tratar os que já entraram e aqueles que a médio e longo prazo não conseguem aceder a um programa livre de drogas, então integrá-los num programa de redução de danos. E se consultarem os nossos relatórios, nós temos estudos do impacto do programa de redução de danos na vida dos nossos utentes, portanto, e teve melhorias significativas em termos de estabilização da sua relação na família, no trabalho, a redução de problemas legais. Portanto, é esta a perspectiva que temos que ter. Mais abrangente do que aquilo que com certeza, e um fato feito à medida. E há muitas distorções em relação à metadona, portanto, que nós ganhamos dinheiro com os laboratórios. A metadona, isto é importante dizer-se, a metadona é distribuída pelo laboratório da Marinha, portanto, ninguém está a ganhar dinheiro com isto. É uma substituição que a nível cerebral vai estabilizar a pessoa até que ela venha um dia a ter capacidade para viver livre de qualquer substância. Nós sabemos que numa rua pequena, cujo movimento, se nós não existíssemos, seria quase só dos moradores. Sabemos que o impacto do barulho, logo de manhã, antes das 7 horas, é mau para os moradores. Portanto, indo para uma zona comercial, e como nós atendemos o grosso dos nossos utentes que fazem tomas presenciais, sejam elas de metadona, sejam de outra substância, por dia, o grosso vai entre as 7 e as 9h30, 10. Portanto, partia-se do princípio que quando as lojas abrissem, portanto, o maior movimento já tinha... Supostamente não condicionaria em termos comerciais. Com certeza. Eu penso que o facto do comércio estar em crise, a própria cidade não ter ainda uma resposta conveniente para o centro histórico, portanto, tudo isto favoreceu e depois as eleições em outubro também não ajudaram em nada. De alguma maneira ou de alguma forma, acha que isto também se tornou um conflito ou uma luta pessoal, na sua pessoa, na primeira pessoa? Mas com certeza, e depois mas isso eu digo sem qualquer problema, porque depois houve aqueles oportunistas que aproveitaram esta guerra política e que também resolveram, portanto, Zé de Frias passou a ser o alvo, já não há risco, e que tentaram ir buscar o facto de eu ter sido diretora da Casa de Saúde portanto, e ainda hoje dizem que as direções da Arrisca que se dão muito mal, portanto não tenho qualquer problema com o diretor, pelo contrário, somos parceiros, encaminhamos utentes semanalmente para lá, não digo diariamente porque não há encaminhamentos, não há necessidade de encaminhar diariamente, e o contrário, fazemos atividades em conjunto. Ainda em abril fizemos uma com o nosso concurso de omeletes, portanto isto é tentar arranjar problemas onde não os há. A única coisa comum nesta história toda entre a Casa de Saúde e a Arrisca foi o facto de eu ter sido diretora da Casa de Saúde e agora ser presidente da Arrisca, e foi o facto de
Portanto, a Casa de Saúde ter tido o programa de redução de danos, que depois, por uma opção de gestão de dinheiro, portanto, tentaram especializar as instituições, ficando foram transferidos 278 doentes e não 1000 e tal, como também se diz, e portanto, eles ficaram especializados e, portanto, e focados no internamento e na reabilitação psicossocial por internamento. Portanto, cada instituição ficou encarregue de... Com certeza. Nem sequer me dou ao trabalho de responder a alguns comentadores ou supostas comentadoras que tentaram arranjar aí a suspeição e tentar trazer alguma suspeição em relação à minha honestidade. Portanto, nem sequer lhe confiro qualquer importância para estar a explicar mais coisas. A nossa atitude tem sido sempre ir onde eles estão. Eles, leiam-se os toxicodependentes e o problema das dependências. Para motivar também o tratamento. Tal. Para motivar e para lhe fazer ligação. Nós começámos, ainda hoje nos acusam porque portanto, no célebre programa da RTP, diziam que estávamos no Canto da Cruz e no Campo de São Francisco. Já lá estivemos, fomos ter com eles e conseguimos trazê-los para a nossa sede. Portanto, e é esse o propósito sempre, é quando estão numa fase mais instável, porque a maioria deles, muitos deles, que estão no programa de baixo limiar, porque nós também temos alto limiar e já o tínhamos antes da transferência dos doentes, muitos deles nem sequer médico de família têm, não fazem análises desde criança, não têm vacinação, portanto, e tivemos esta preocupação de ir ter com eles, rastreá-los, vaciná-los, portanto, e ter uma relação e depois, à medida que vão estabilizando, trazê-los para dentro da sede. Portanto, é este sempre o propósito e nós já estamos nas Laranjeiras. Quase há um ano, isto para referir, e como nunca ninguém falou, portanto é porque não alterámos, ou se alterámos, espero que tenha sido para melhor o ambiente próximo da escola. A nossa proximidade à cidade previne muitos riscos, porque nós estamos mais próximos. Se houver alguma coisa que esteja a evoluir para o mau sentido, nós conseguimos antecipar, como já o fizemos, e conseguimos minimizar danos. Quando eu digo nós, não é só a Risca, serão todas as outras instituições, a Casa de Saúde, a Alternativa, o Novo Dia, aqueles que estão próximos desta população mais problemática. É lamentável que nós, no século XXI, ainda tenhamos esta atitude em relação a uma doença que não é uma falta de caráter, não é uma questão de feitio, é uma questão de uma doença do sistema nervoso central. Portanto, e temos que o ainda querer. Muitas pessoas escudavam, sai porque tem que ser um tratamento na periferia para resguardar. Nós temos que encarar isto como uma doença como outra qualquer, onde as pessoas não tenham que se esconder. A sociedade não está preparada para encarar. Não, portanto, isto só nos dá a ideia de que temos que trabalhar em todos nós estes receios e estes medos. E se o país estivesse numa boa situação, eu penso que as coisas seriam muito mais facilitadas e o desconhecimento também, a desinformação também leva aos preconceitos. Nesta sede temporária, com previsões para uma depois definitiva, que não nos conseguiu aqui ainda dar mais dados sobre ela, doutora Suzete Frias, como é que perspectiva a situação aqui da instituição à qual está a presidir? Como é que perspectiva? Olha, neste momento com esperança, porque vamos ter gabinetes de atendimento com maior qualidade. E depois nós estamos habituados, e é assim, em reabilitação, o fato tem que ser à medida e as coisas não são duradouras, são mutáveis. Portanto, a equipa está habituada a mudar e a adaptar-se e a ser criativo. Portanto, e vejo isto com esperança e de uma forma positiva. E também na cidade acredito que daqui para uns tempos, nós até já temos estado a perceber isso, porque muitas pessoas, inclusivamente alguns que escreveram contra a sede aqui e ali, já vieram ter connosco, já têm uma outra ideia do que é este problema, do que são estas pessoas e do que são estas instituições. Encaramos isto sempre, como uma dificuldade comunicacional. Provavelmente nós também temos que fazer um trabalho que não temos feito até agora. Sempre achamos que se fizéssemos o nosso trabalho e sem fazer grandes alaridos, portanto, conseguíamos integrar de uma forma mais
melhor, portanto, e mais silenciosa aos nossos utentes. Se calhar por isto as pessoas não têm noção do que é que nós fizemos e das intervenções que temos. Portanto, eu devo-lhe dizer que, para dar alguns exemplos, os nossos utentes já tiveram intervenções de uma forma gratuita e voluntária em casas de pessoas necessitadas. Por exemplo, o Centro Social e Paroquial, quando houve aquele movimento para que as pessoas, de uma forma gratuita, ajudassem na reabilitação da sede. A Arrisca esteve lá do primeiro ao último dia, portanto, e com os utentes. É importante perceber que os utentes da Arrisca, como das outras instituições, são pessoas que têm capacidades, não são... Nós estamos a reduzi-los exclusivamente ao problema que têm. E, portanto, a esquecermos que são pessoas que têm família, que não são cegas nem são surdas. Isso foi outro trabalho que tivemos que fazer ao longo destes meses, que foram dolorosos. E devo dizer que sentimos que foi uma caminhada um bocadinho solitária, até por parte da comunidade e de outras instituições, porque hoje à risca, amanhã, se nós não mudarmos esta atitude em todos nós, e quando digo em todos nós, eu também faço parte da sociedade, hoje é à risca, amanhã será outra instituição ou será outra outra faixa da população que estará a ser excluída da sociedade, portanto, e foi uma caminhada solitária entre a equipa e os utentes. Diariamente tivemos também que ajudá-los a superar isto, porque eles leem as notícias, portanto, isto não abona em nada à sua autoestima e à sua motivação para o tratamento. E convido as pessoas da sociedade em geral que tenham algum interesse em saber o que é que nós fazemos ou até em falar sobre este assunto connosco, ou que tenham soluções para nós podermos intervir melhor e reduzir, porque o nosso objetivo é reduzir os problemas na nossa comunidade e não trazê-los como tem parecido, não é? Portanto, eu agradeço a todos e sinceramente, sem amarguras, portanto, estamos com esperança e estamos cá para trabalhar. E quem está nesta área está habituado a estas lutas e a que as coisas não lhe sejam dadas de uma forma fácil.